Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu quero falar sobre algumas situações que a legislação previdenciária diz que não descaracteriza a condição de segurado especial. Nós vamos encontrar isso lá na Lei 8.213, no parágrafo 8º do artigo 11. O artigo 11 da Lei 8.213, ele trata dos segurados da Previdência Social. E no inciso 7º, ele trata do segurado especial. E como é um segurado com muitas especificidades, muitas condições diferentes, tem vários parágrafos que tratam dele. E um deles é esse parágrafo 8º, que diz então que não descaracteriza a condição de segurado especial, outorga por meio de contrato de parceria, meação ou comodato, de até 50% da área do segurado. A área a ser cedida não pode ser superior a 50% da propriedade. E, claro, há que se respeitar o limite máximo do segurado especial da área explorada de 4 módulos fiscais. Muita gente me pergunta assim: mas se, por exemplo, o segurado tem 5 módulos fiscais e cede 2 em parceria, ele não ficaria só com 3? E, portanto, para explorar, enfim, portanto, ele estaria na condição de segurado especial? Em tese, sim, na prática, não. Explico. O entendimento, pelo menos do INSS, é de que toda a área deve ser considerada como área explorada. Faço uma ressalva, que é a questão da área ambiental, área que é emprestável, mas da área, eu diria assim, agricultável, né? Área utilizável, enfim, que é passível de utilização, toda a área deve ser considerada. Este é o entendimento do INSS. Neste ponto, tem mais 2 aspectos que precisam ser considerados. Aliás, antes de passar para esses 2 aspectos, eu ia falar também do comodato. Se na parceria o INSS considera essa parte como agricultável, uma parte explorada pelo segurado, ainda faz sentido na parceria e na meação. Por que faz sentido? Porque na parceria ele recebe parte da produção. Na meação, ele recebe metade da produção. Mas no caso do comodato, eu acho defensável que não seja considerada a área cedida em comodato. Por quê? Porque comodato é cedência gratuita. Então, eu não posso dizer que o cedente, aquele que está cedendo a terra, o comodante, receba alguma coisa por essa cedência, pelo comodato. Bom, ia falar de 2 outros aspectos. Um deles é que outorgante e outorgado têm que ser segurados especiais. Isto é um problema. Vou citar um exemplo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Agricultores familiares que cederam terras para empresas plantarem mato para ser colhido e fazer papel, enfim, celulose. Então, é uma situação em que não, o outorgado nem pessoa física nem segurado muito menos segurado especial. Onde se quis chegar com esta situação? Se quis chegar no seguinte: digamos que eu tenha lá 60 hectares de terra, está dentro dos 4 módulos fiscais, tudo certo, e eu venho a ceder 30 hectares de terra para um parceiro outorgado. Eu sou parceira outorgante, parceiro outorgado, está recebendo 30 hectares de terra. Este parceiro outorgado contrata empregados, além do limite dos 120 dias. Qual é o problema aqui? O problema é que eu estarei recebendo uma renda proveniente de um trabalho com contratação de mão de obra, além do limite permitido. Esta foi a lógica dessa parte final ali desse dispositivo. E o outro ponto que nós precisamos considerar aqui é a situação do arrendamento. Vejam,
a lei está falando que não descaracteriza a condição de segurado especial a cedência de terra em parceria, ameação e comodato. Não há previsão aqui de arrendamento. Quero explicar aqui para vocês a diferença entre estes institutos. Arrendamento é aluguel, não corre-se o risco da colheita. Parceria é parte da produção, e lá no Estatuto da Terra, Lei 4.504 de 64 e no Decreto 59.566 de 1966, que é o regulamento do Estatuto da Terra, explica direitinho quais são os percentuais que devem ser aplicados no caso de parceria. Então, por exemplo, se eu ceder apenas a terra, o parceiro outorgado precisa pagar menos. Se eu ceder a terra, benfeitorias, equipamentos, o parceiro outorgado precisa me pagar mais, e assim sucessivamente. Então, esses percentuais, eles estão previstos lá no Estatuto da Terra e especialmente no regulamento do Estatuto da Terra, que é a lei, que é o decreto 59566 de 66. Bom, comodato, cedência gratuita, Instituto do Direito Civil, não está previsto no Estatuto da Terra. Então, essas são as diferenças. E meação é metade da produção, meio a meio para cada um. Então, essas são as diferenças entre um instituto e outro. Falava do arrendamento, então é estranho a gente pensar que o proprietário pode ceder, no meu exemplo, que eu tivesse 60 hectares de terra, teria cedido 30 em parceria. Mas eu não posso ceder 1 hectare em arrendamento. Há uma certa desproporção nisso, mas esse é o entendimento do INSS. Outra hipótese, exploração de atividade turística, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Então, o segurado especial pode ter, inclusive, uma pousada. Vejam, não é a única hipótese de exploração turística, mas é uma delas. Então, o segurado especial pode ter exploração turística, inclusive com uma pousada, inclusive com hospedagem. Gente, quando eu vejo isso, eu fico pensando de onde o juiz tira que necessariamente o segurado tem que ser pobre, 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 pobre. Ele pode até ter uma pousada. Terceiro, a participação em plano de previdência complementar, instituída por entidade classista, a que seja associado, em razão da condição de trabalhador ou produtor em regime de economia familiar. Então, o segurado especial pode fazer parte de uma entidade fechada de previdência complementar, não exclui da condição de segurado especial. Tudo bem, beleza. Existe essa entidade? Não, não existe. Nunca existiu. Isso foi colocado pelo governo na época, mais com uma ideia de que a previdência social, a legislação previdenciária não impedisse o segurado de fazer parte de uma entidade de previdência complementar. Então, este era o objetivo, digamos assim, para incluir isso. Eu digo o governo porque todas essas mudanças que eu falo da Lei 11.718, elas decorrem originariamente de um projeto de lei de iniciativa da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Eu participei em alguns momentos da elaboração desses projetos e tudo, e participei inclusive de algumas negociações com o governo. Então, por isso que eu sei desses bastidores aí do que aconteceu. Então, não existe entidade fechada de previdência complementar. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo. Então, aqui nós podemos falar, por exemplo, de quem recebe Bolsa Família, nós podemos falar de quem recebe ajudas, como, por exemplo, programas específicos para a área rural, Luz para Todos, construção de cisternas, são algumas hipóteses, enfim.
E aí nós temos uma novidade que decorre de uma legislação do ano passado, de 2020, que é a questão da pessoa que recebeu auxílio emergencial. Mas isso é um pouco polêmico, explico. Eu, na época, fui uma das pessoas que me manifestei contrariamente aos agricultores familiares buscarem esse benefício, a não ser que já estivessem recebendo Bolsa Família. Por quê? Porque, na ocasião, a pessoa teria que se declarar alguma atividade informal, autônomo, que ela não era. E aí a minha preocupação é que isso viesse a ser utilizado indevidamente futuramente, os dados governamentais, enfim, isso viesse a ser um problema. A utilização de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal. Então, o segurado especial pode agroindustrializar a sua produção e ele não deixa de ser segurado especial. Ele continua sendo segurado especial. Existe uma remessa aí lá no parágrafo 8º do artigo 11 da Lei 8.213, ele remete para o artigo 25 da Lei 8.212, que define o que é produção agrícola e todos os procedimentos para se chegar ao entendimento de ser beneficiamento ou industrialização artesanal. A primeira questão aqui relevante é que o parágrafo 3º do artigo 25 da Lei 8.212, ele define o que é produção agrícola. Produtos de origem animal, vegetal, em estado natural, submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, tais como lenhamento, carvejamento, pasteurização, uma série de procedimentos. E, então, a lei, ela, ainda lá no parágrafo 11 do artigo 25, que continua falando do que é produção agrícola para fins de contribuição, e aí a lei de benefícios faz esta conexão lá com a lei de custeio, quando se encontram, então, essas definições. E o parágrafo 11, ele fala, então, do que deve ser considerado beneficiamento ou industrialização artesanal, que é aquele realizado diretamente pelo produtor, desde que não esteja sujeito à incidência de imposto sobre produtos industrializados. Esse é um ponto que já deu bastante problema, muitas vezes porque as pessoas não sabem quando incide, quando não incide, nem sabem o que é IPI. Se perguntar para um agricultor, houve incidência de imposto sobre produtos industrializados, ele vai dizer não, ou vai dizer que sim, sem saber. Talvez ele diga assim, bom, se é imposto, eu devo estar pagando, então diz que sim, né? Só que na maioria dos casos não há incidência em tese, mas há isenção. E esses conceitos acabam sendo bem complexos. Na autodeclaração do segurado especial até fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque lá pergunta se houve recolhimento. E recolhimento é quando houve realmente pagamento. Então, é um pouco mais específico do que a incidência de imposto sobre produtos industrializados, tá? Não descaracteriza a condição de segurado especial a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Esse é um ponto também que é bastante polêmico, uma vez que o objetivo aqui até era mas acabou criando outros problemas, porque acaba que não se tem mais conseguido, né, o benefício sempre que o segurado é associado em cooperativa, principalmente de crédito. Tem dado muito mais problema com cooperativa de crédito do que com cooperativa de produção. Eu quero trazer aqui para vocês, né, alguns elementos. Primeiro que a Constituição Federal tem 5 dispositivos
em que ela incentiva o cooperativismo. A citar aqui, artigo 5º, inciso 18, artigo 146, quando fala do tratamento tributário adequado, artigo 174, quando fala que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo, artigo 187, quando fala também da política agrícola, que dá específica para o meio rural, e artigo 192, quando fala do sistema financeiro nacional. Bom, o que a gente tem tratado aqui nesse assunto, até fiz um parecer, enfim, falando que no caso das cooperativas de crédito, há muitos anos já não tem mais cooperativas exclusivamente de crédito rural. E esse tem sido o maior problema nessa área, porque o INSS não compreendeu bem isso, né, e acaba isso sendo um problema, tá? Também as cooperativas agropecuárias, eu só quero achar aqui para vocês o ano a partir do qual já não tem mais cooperativa, 2002, a partir de 2003, já não tem mais cooperativa exclusivamente de crédito. No caso de 2015 é que a coisa se consolidou. Bom, essa questão das cooperativas de crédito, elas têm sido, como eu dizia, um problema. Os segurados estão sendo descaracterizados por isso, então parece ser melhor que a pessoa tenha uma conta num banco qualquer e não numa cooperativa, e não que seja associado numa cooperativa de crédito. Então, isso é muito ruim e muito injusto, inclusive porque em muitas localidades sequer tem outras instituições financeiras que não sejam cooperativas de crédito. Então, a pessoa não tem opção. As cooperativas de crédito, em grande parte, operam os recursos do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, elas desenvolvem um papel muito importante em agregar renda, em valorizar o produtor rural, em alcançar recursos, enfim. E aí vem a legislação e exclui da condição de segurado especial. Existem outras cooperativas também, poderemos falar, por exemplo, das cooperativas de habitação rural, que foram criadas a pedido do governo, para que o governo pudesse, através das cooperativas, financiar casas para os agricultores familiares. Também tem a questão das cooperativas de eletrificação rural, o que as cooperativas, o que são cooperativas de eletrificação? Na verdade, elas ocupam o lugar de uma empresa concessionária de energia elétrica. É exatamente isso. Então, em vez de passar a rede de energia elétrica da empresa, passa da cooperativa e a pessoa ou pega energia elétrica dali ou não tem. Não existem duas redes de energia que a pessoa possa escolher. Então, esse ponto ficou extremamente complicado, muito ruim, a descaracterização por esse motivo. Então, todas essas situações que eu falei estão no parágrafo 8º do artigo 11 da Lei 8.213. Tem igual correspondência no parágrafo 9º, se não me engano, da Lei 8.212. Eu ainda tenho dois aspectos, mas esses eu vou tratar na próxima aula, numa outra aula, que são a contratação de mão de obra e a constituição de pessoa jurídica como segurado especial. Então, que são temas um pouco mais específicos, mas que eu vou tratar numa próxima aula. Desejo um grande abraço a todos, sigam-me lá nas redes sociais, Instagram, @Prof. Jane Berwanger. Um abraço.